É verdade, eu estou partindo hoje, ainda no início da tarde, para Nova Delhi. Chegarei 24 horas antes do presidente Lula, porque tenho algumas reuniões na minha agenda que são os ministros das relações exteriores dos outros países do G20 que fazem reuniões preparatórias. Mas o presidente irá para essa reunião, que é muito importante, e será a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20 desde sua criação. O G20 foi criado em 2009, logo como consequência da grande crise financeira que levou à quebra de vários bancos internacionais nos Estados Unidos. Já existia uma reunião semelhante de ministros da economia, mas por iniciativa do governo americano foi convocada uma primeira vez uma reunião de chefes de Estado. O Brasil esteve presente desde o início. O critério eram as 20 maiores economias que precisavam se reunir para dar uma solução à grave crise financeira que abalava todos os mercados, que levou à quebra de um número enorme de bancos e de outras companhias. Então, a partir daí, o Brasil participou nesse grupo que passou a ter uma grande relevância, um grupo de países que decidem e que discutem os grandes temas internacionais. Antes havia o G8, que eram as 8 maiores economias, e aos poucos o G20 passou a substituir esse G8. O G8 ainda se reúne hoje em dia como G7, mas o G8, levando em conta o PIB mundial, a população, o número de empresas, é um grupo maior. Então é este grupo que o Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência a partir de dezembro, mas já a cerimônia formal de transmissão da presidência será feita agora em Nova Delhi, e o presidente Lula tem nesse grupo um projeto muito grande, muito importante, de defender os princípios que norteiam também os seus programas de governo, que será o desenvolvimento sustentável, o combate à desigualdade em todos os seus níveis e a proteção ao meio ambiente. Eu gostaria de saber, na verdade, primeiro discutir o impacto da entrada do presidente Lula na presidência do G20 em relação ao conflito na Ucrânia. Em particular, eu estou interessada em saber se a liderança de Lula pode influenciar o bloco a buscar um consenso sobre essa questão que a gente sabe que é tão complexa. Primeiramente, é importante considerar como e se o discurso do presidente Lula pode evoluir em relação ao conflito. O intuito é que ele redirecione as falas ou busque um discurso sobre o conflito na Ucrânia de uma forma mais equilibrada e centrada na busca de soluções que promovam a estabilidade na região. E, para finalizar, além disso, é relevante questionar também se o presidente Lula ele deve continuar defendendo a reforma do sistema multilateral e também dos organismos internacionais, principalmente o Conselho de Segurança da ONU agora no G20. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado por sua pergunta. É um prazer conversar com você e com os ouvintes de Minas Gerais, a partir de Belo Horizonte. Muito obrigado pela pergunta. Olha, o G20 é um local, é um âmbito de negociação importantíssimo. Aí estão as maiores economias do mundo, e não só países, economias, estão também organismos internacionais presentes, como, por exemplo, a ONU, o secretário geral da ONU participa, a secretária-geral, da OMC, da Organização Mundial de Comércio, o presidente do Banco Mundial, enfim, chama-se G20, mas no fundo tem mais de 20 unidades participando, mais de 20 países e organismos. O presidente Lula tem feito uma grande divulgação da necessidade de se negociar a paz na Ucrânia. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem relações diplomáticas com todos os outros demais membros da ONU. E nessa condição nós falamos com a Rússia e falamos com a Ucrânia. Isso é indispensável em diplomacia. Diplomacia é a arte de negociar, é a arte de conversar. Portanto, o presidente Lula vem fazendo um apelo para que se fale mais de paz e menos de guerra. Ele foi contra o início da guerra, no período que ainda era candidato, e agora, como presidente, continua sendo, obviamente, não poderia deixar de ser, contra
a continuação dessa guerra. E ele vem fazendo um apelo. Ele já se encontrou com cerca de 50 chefes de Estado desde que assumiu o governo em janeiro, e ele tem sempre feito um apelo chamando a atenção de que é impossível se continuar falando apenas de guerra e vendo toda a destruição que acontece. Isso não quer dizer que o Brasil esteja tomando um lado, ao contrário, nós condenamos a invasão da Rússia à Ucrânia, inclusive em foros multinacionais, em foros internacionais, como na ONU. Mas também queremos seguir agora um caminho que leve à paz. O G20, há países em que que sequer conversam com a Rússia, e há países que têm a atitude parecida com a brasileira. Eu acho que o local é ideal para esse tipo de divulgação. O presidente Lula esteve em maio com o Papa Francisco e ambos lançaram um apelo nesse sentido. Também houve uma delegação dos países da União Africana que foram à Ucrânia e à Rússia. Portanto, eu acho que essa campanha que o presidente Lula tem feito para chamar a atenção para a necessidade de uma conversa, de uma negociação de paz, está surtindo efeito e poderá continuar a surtir efeito, sobretudo agora nessa importante reunião do G20.